começar esse vídeo. Vamos lá? Vamos começar isso de novo. Oi, gente, tudo bem por aí? Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Eliana e sejam bem-vindos ao canal. Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Eliana. Sejam bem-vindos ao canal. Várias vezes até assim. Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Eliana. E sejam bem-vindos ao canal da Trilha Multipotencial. O primeiro vídeo foi cheio de erros, mas foi um sucesso. Eu fiquei muito feliz que deu certo, que saiu. E agora eu não sei de onde eu aqui, peraí. Vai ficar assim. A câmera ficou torta, várias coisas deram errados aí na edição até, eu não consegui fazer algumas coisas, mas tá tudo bem, foi o primeiro vídeo. Saiu, né? O importante é que eu consegui gravar. O primeiro vídeo é assim mesmo, né? A primeira vez de tudo é sempre assim, né? Não dá muito certo. Nem tudo sai muito bem como planejado. Acho que o importante é a gente tentar e sempre tentar melhorar e aprimorar com o tempo. E ir fazendo, né? Fazendo com o que a gente tem. Bom, acho que a mensagem ficou bem clara ali. Então, se você ainda não assistiu, vai lá, conferir o primeiro vídeo e deixar seu like, ou não. Mas vamos para o segundo vídeo agora. Vamos começar. Bom, para o segundo vídeo, eu decidi falar um pouco mais sobre a multipotencialidade. Bom, para o segundo vídeo, eu decidi falar um pouco mais sobre a multipotencialidade. A definição e de onde que veio tudo isso. Então, eu vou começar explicando um pouco sobre a multipotencialidade. E para isso, eu preciso explicar primeiro a diferença entre especialista e generalista. Os dois termos. Eu sei que muita gente já sabe a definição. E aí deve estar pensando, para que eu vou assistir isso se eu já sei o que significa? Mas não é tão simples assim, tá? Os termos, eles ganharam outros significados ao longo do tempo. E aí é isso que eu vou explicar um pouco. Então, calma lá, que não é tão óbvio quanto parece, tá bom? Vou tentar aqui desmistificar alguns mitos e mostrar alguns aspectos que surgiram aí mais recentemente. Então, primeiro eu vou começar com o perfil do especialista. E sempre que eu penso em especialista, eu penso em médico especialista em alguma coisa. Mas eu vou dar alguns exemplos aqui de especialidade. E aí você pensa se você é especialista em alguma coisa na sua vida. Sempre que eu vejo a definição de especialista, eu penso num médico que se especializou em alguma área. Por exemplo, um médico cardiologista, que sabe fazer cirurgia de ponte de safena, alguma coisa assim. Para ele chegar lá, ele teve que estudar 5 anos de medicina e depois mais 2 anos ou 3 anos de especialidade da cardiologia, especificamente. Então, se a gente somar aí entre esse tempo e mais alguns anos de experiência ou de doutorado, sei lá o que, o cara pode ter formado na vida dele uma carreira de 10 anos, desde o início da faculdade até uma especialidade com porte, assim, né? Bom, o cara é especialista, é isso. Aí fica fácil de entender, né? Que o cara estudou muito a parte teórica e aplicou durante um período, e aí é isso. O cara é especialista. Ele aprofundou o conhecimento dele com estudo teórico e estudo prático. O estudo teórico veio do conhecimento científico de outras pessoas, outros estudos, e o estudo teórico veio da prática do dia. Não. E estudo prático veio das experiências dos atendimentos nos hospitais. E aí foram anos de aplicação de tudo que ele aprendeu ao lado de outros profissionais e situações diversas. E aí o cara se torna um especialista. Também é uma coisa que ele faz diariamente, constantemente, então ele está sempre aprimorando e provavelmente daqui a mais 10 anos ele vai se tornar um cara top na área de cardiologia especificamente, certo? Porém, lá no começo da história dele,
quando ele resolveu fazer a medicina, ele, nos primeiros 5 anos, ele foi um generalista. Aí sim, a gente vai começar a definição do que é ser um generalista? Generalista, né? Aí você deve pensar, mas como assim? Medicina já é uma especialidade, né? Não, a medicina é um campo de conhecimento da ciência. É isso, é um campo de conhecimento. Aí dentro da medicina, sim, a gente vai encontrar múltiplos setores de estudo, certo? Dentro desses setores você pode escolher um para atuar com uma especificação. Mas antes de escolher qual a especialidade o cara quer fazer, ele tem que estudar tudo. Então ele estuda a história da medicina, os processos científicos do corpo humano, da cabeça, do fio de cabelo até a ponta do pé, os ossos, as células, várias coisas diferentes. Então no início os estudantes eles estudam tudo, então eles têm que saber tudo relacionado ao corpo humano, certo? Então o cara não tem uma especialidade ali, ele se torna um generalista, ele sabe tudo o que acontece em relação ao corpo humano. Aí depois é que ele vai escolher se ele quer falar do fio de cabelo, se ele quer falar da pele, se ele quer estudar o dente não é dentista, né? Estudar o coração, se ele quer estudar o rim, se ele quer estudar... Então quando você vai no médico numa situação de emergência, você encontra o médico plantonista. Geralmente é aquele estudante recém-saído aí dos últimos 5 anos, ou ainda está estudando, e aí ele sabe do seu corpo de forma geral, mas ele não vai cuidar de uma coisa específica, ele vai olhar o todo e vai falar, você quebrou a perna, então eu vou te mandar para o especialista tal. Mas ele vai te atender, ele vai ver o seu corpo no geral, vai ver se você está com algum outro problema, e aí ele te indica qual especialista você precisa ir depois. Então basicamente é isso, essa é a diferença. O cara especialista vai ver uma coisa específica e vai aprofundar naquilo. O cara generalista, ele vai saber o todo e ele tem que ter consciência, e tem que ter estudo, e tem que ter conhecimento sobre o todo, para depois poder te indicar para o especialista. O médico plantonista não vai fazer uma cirurgia em você, não vai fazer um raio-x em você. Ele basicamente vai olhar para sua cara e perguntar o que você está sentindo, não é? Mas isso não quer dizer que ele não sabe o que ele está fazendo, tá? Pelo contrário, esse cara tem que olhar o todo e ver se como você tá, para conseguir te indicar qual que é a melhor solução. Então não existe assim, o especialista é melhor do que o generalista, ou o generalista é melhor do que o especialista. Eles são complementares. Um precisa do outro. A gente não pode ir direto num médico cardiologista quando a gente está, na verdade, com um dedo quebrado, sabe? Não faz sentido. A gente não pode fazer um raio-x se, na verdade, a gente está com um problema de outra função, sei lá, psicológica, sabe? Aí você tem que ir num neurologista, sei lá, psiquiatra. São campos diferentes, sabe? Então, é o todo que importa, mas as especificações quando você realmente precisa daquela especificação. Então, o médico pode ser um ótimo médico generalista e pode ser um ótimo médico especialista. E às vezes acontece de ter as duas coisas ao mesmo tempo. O cara faz os plantões, ele atende de forma geral, porque todos os médicos foram formados de forma generalista nos primeiros 5 anos. Depois, o cara se especializou em alguma coisa. Então, ele é generalista no todo, mas ele é especialista numa coisa. E aí, quando ele vai atuar na especialidade dele, ele vai saber muito mais do que se ele for falar de outra especialidade, entendeu? São 2 campos de conhecimento e formas de conhecimento que são importantes. Uma não anula a outra. Eu uso o exemplo dos médicos porque é muito fácil e fica muito claro de entender que as duas funções são muito importantes. E que tem esse processo, você tem que passar pelo todo para chegar na especificação, na especialização. Aí a gente entra num outro aspecto agora, que é de quando surgiu a ideia de ser um especialista. Isso veio durante a Revolução Industrial. Foi um período que até a medicina, inclusive, evoluiu muito, porque a ideia de se especializar em pontos específicos e conhecer apenas, entre aspas, apenas um setor e focar naquilo e aprofundar o conhecimento naquela área. Isso foi muito importante naquele período da Revolução, então as pessoas sabiam, sei lá, lavar a panela, então elas só lavavam panela e elas sabiam todos os truques e todas as formas de fazer aquela função. Uma pessoa generalista, no caso, seria uma pessoa que sabia lavar, mas lavar o quê? Lavar tudo.
lavar o chão, a fachada, lavar o que fosse. Então as pessoas, no geral, elas podem ser generalistas, mas elas podem ser especialistas em alguma coisa específica. Acho que ficou bem claro, né? Não vou ficar repetindo toda hora. Eu sei que eu tô exagerando aqui, é pra ficar bem visual mesmo, pra você conseguir entender da onde que veio essa diferença entre uma coisa e outra. E a definição é simples, mas é que tá. Tudo isso surgiu na Revolução Industrial, quando a pessoa ia lá na indústria e fazia apenas uma coisa, ficava lá clicando um negocinho, apertando para a produção aumentar. Então foi na Revolução Industrial, com o seu Ford lá, o carinha dos carros, que criou esse processo de produção em que cada pessoa ficava numa função específica para acelerar o processo e a gente conseguia aí, né, desenvolver a indústria, essas coisas. Só que foi exatamente nesse período em que as pessoas generalistas acabaram sendo menosprezadas e as especialidades começaram a ganhar um destaque. Então, as pessoas generalistas começaram a ser consideradas superficiais, porque elas não conseguiam, entre aspas, ou não queriam se aprofundar em nenhum tema específico. Mas aí é que tá. Ser generalista não é exatamente isso, não é ser superficial. É simplesmente você conhecer uma forma geral e não específica. E aí, agora que estamos numa nova revolução, né? Estamos vivendo a revolução criativa. A ideia de ser ou de saber sobre múltiplas coisas, ou ser um multitarefa, veio o termo multipotencial, que muita gente vem falando e explorando. Então, ser multipotencial foi um termo criado recentemente. As pessoas, no passado, elas tinham muitos hobbies e muitas atividades. O que aconteceu aí? Peraí. Então, antes da Revolução Industrial, as pessoas tinham muitos hobbies. Elas sabiam fazer jardinagem, sabiam caligrafia, sabiam tocar piano, sabiam cantar, sabiam, sei lá, olhar as estrelas e saber exatamente qual que era o nome da constelação X lá. Então é assim, basicamente as pessoas tinham múltiplas habilidades em campos de conhecimentos diferentes. E não quer dizer que elas ficassem na superficialidade, pelo contrário, elas sabiam fazer muitas coisas diversas. É claro que não era todo mundo, né? Porque muitas pessoas eram excluídas. Boa parte da população não sabia nem escrever nem ler naquela época, mas era comum as pessoas terem mais habilidades, mesmo que não fossem de estudo, né? De estudos científicos ou coisas específicas. Elas sabiam de coisas de forma mais ampla, assim. Era algo comum antigamente, antes da Revolução Industrial. E aí a Revolução Industrial veio para definir e criar setores, setorizar a nossa vida e aí falar assim, você sabe fazer isso, você sabe fazer aquilo e você sabe fazer isso. Acabou. Você não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você não consegue fazer. Faz só isso e aí a gente vai chegar lá na frente e vai conseguir fazer melhor, entendeu? Funcionou, funciona, mas hoje a gente tem as máquinas, né, para muitas dessas funções que são bem específicas. E eu não tô aqui para julgar, a especialização é muito importante também. Ser especialista em alguma coisa é importante. Mas ser generalista também é importante. E foi algo que se perdeu ao longo do tempo por causa da Revolução Industrial. Mas é algo que vem voltando agora com a Revolução Criativa. Porque as pessoas precisam ter múltiplas habilidades, elas precisam combinar alguns setores interdisciplinar, né, que a gente fala. Então é mais interessante hoje que você saiba se aprofundar em diversos temas e não apenas em um. Não é você ficar na superficialidade, tá? Tenta entender isso. Ser generalista não é ser superficial. É você conseguir abordar diferentes campos em uma certa profundidade. Talvez não na mesma profundidade que um especialista, mas que você conheça campos diferentes de atuação e de situações e de habilidades que você consegue combinar aquilo e de forma geral, né, você consegue aprimorar de uma outra forma. Mas uma coisa que eu vejo muito errado ultimamente é que tem muitas vagas e empresas procurando pessoas generalistas com perfis especialistas ou perfis especialistas com vagas generalistas. É uma confusão. E essas definições, elas se misturam. Você pode ser generalista e especialista ao mesmo tempo, mas é muito complicado. Nós podemos ser generalistas em algumas coisas
e especialistas em outras coisas. E aí é um pouco complicado a gente conseguir mostrar isso às vezes, ou até no seu próprio portfólio ou currículo, você conseguir definir isso exatamente. O que você é mais especialista e o que você é generalista. Em que setor você consegue ser mais especialista, em que setor você consegue ser mais generalista. E como combinar tudo isso para favorecer você e a sua carreira, a sua empresa. Acho que ficou claro, né? Basicamente, isso é ser multipotencial. É você conseguir se especializar e ser generalista. E combinar tudo isso com as suas habilidades, interesses, hobbies, todas essas coisas e não se limitar a uma coisa apenas. Não existe mais isso. Existem especialistas, mas hoje em dia as pessoas não são só especialistas em uma coisa. Elas podem ser um cardiologista lá, mas o cara também pode saber cantar, entendeu? E aí se fala, nossa, mas como que eu vou combinar uma coisa com a outra? Não sei, mas uma coisa não anula a outra. E o cara pode não ser o melhor cantor do mundo, sabe cantar. Ele não vai virar um cantor profissional, mas pode. Se ele for muito bom, ele pode ser um cantor profissional e um cardiologista. Uma coisa não anula a outra. Nossa capacidade de conhecimento é algo que vem sendo estudado. A gente não é uma coisa limitada. A gente consegue desenvolver múltiplas áreas. Claro que tem uma certa limitação, mas você consegue. Se você quiser, você consegue. Eu não tirei tudo isso da minha cabeça, tá? Para ficar bem claro. Existem muitas outras pessoas estudando isso. Eu só tentei resumir um pouco aqui do jeito que eu acho que ficou claro, espero. Comenta aí se você acha que conseguiu entender. Se não, eu vou dar algumas referências, vou colocar na descrição e aí você vai atrás. Eu vou explicar um pouco também no próximo vídeo como eu cheguei nisso tudo e como isso funciona na minha vida. Então fica aí esperto para a segunda parte, que não vai ser exatamente de definições, mas de como isso funciona na prática. Bom, é isso. Acho que ficou claro. Se não ficou, também fica para a próxima. Bom, comenta aí, dá like e vejo vocês por aí.